Em aulas passadas, a gente descreveu para vocês algumas várias maneiras de produzir mudas das plantas. Estaquia, alporquia, mergulia, enxertia. Mas, gente, ficou faltando uma. É a produção de mudas através de uma técnica chamada de cultura de tecidos. Na cultura de tecidos, eu posso pegar células da planta e diferenciar elas nas várias partes que a planta tem. Essa cultura de tecidos pode se dar a partir de células meristemáticas. Aí você vai ter que coletar células meristemáticas no ápice da planta, né? Ou lá no ápice do caule, ou lá no ápice da raiz. E, gente, células meristemáticas, elas são indiferenciadas, nem é raiz, nem é caule, nem é folha, e elas são totipotentes, né? Elas têm lá a capacidade de originar qualquer tipo de célula da planta. Ou seja, se você vai lá, por exemplo, e pega células meristemáticas, a gente consegue originar simplesmente todas as partes da planta. E basicamente os dois hormônios que trabalham para estimular a diferenciação das células meristemáticas nas várias partes da planta são lá auxinas e citocininas. Se eu pego, gente, essas células meristemáticas e forneço a elas quantidades de auxinas, concentrações de auxinas maiores do que concentrações de citocininas, elas vão formar raízes. E aí, moçada, se você fornecer uma quantidade maior de citocininas do que de auxinas, elas vão formar gemas, elas vão formar brotos. E lembrem, gente, que as gemas, que os brotos, por sua vez, podem então originar caule, galhos, folhas, flores. Elas podem originar até mesmo raízes adventícias, etc. E o resultado, que eu pego um grupo de células, tá? Tá aqui um grupinho de células. Vou fazer o seguinte, vou dividir em duas metades. Numa metade, eu vou colocar mais auxinas do que citocininas, e aí eu formo raízes nessa metade. Na outra metade, eu vou colocar mais citocininas que auxinas, vou formar gemas, brotos, e daí caule, folhas, flores, e com isso eu tenho, gente, uma planta nova completa. Né? Aquelas técnicas tradicionais, estaquia, mergulia, alporquia, enxertia, cara, dá certo em plantas grandes, mas em plantas pequenininhas, você não tem muito como fazer aquilo. Né? Plantas pequenininhas, especialmente plantas que não têm galhos desenvolvidos, a melhor maneira que você tem de produzir mudas é clonar, né? De você clonar é através da cultura de tecidos, desse jeito. Só que, moçada, eu fiz isso aqui a partir de células meristemáticas, né? Eu posso fazer isso também a partir de células adultas. Bom, quando você vai trabalhar a partir de células adultas, são células, moçada, que já são diferenciadas, aí a gente vai ter que acrescentar um detalhezinho em relação à técnica. No primeiro momento, a gente vai colocar concentrações de auxinas e de citocininas equivalentes. O que acontece é que quando você coloca auxinas e citocininas em quantidades iguais, você promove uma desdiferenciação daquelas células adultas, e no que você tem uma desdiferenciação, elas originam uma estrutura chamada de calo. O calo, ele é uma massa de células completamente indiferenciadas. Ou seja, indiferenciadas e totipotentes, comportamento idêntico ao das células meristemáticas nesse caso. Então a diferença é que eu posso pegar a célula meristemática diretamente, ponta de caule, ponta da raiz, ou posso pegar células adultas, qualquer parte. Que tal você pegar, por exemplo, um pedaço de caule, ou um pedaço de folha, ou um pedaço de qualquer parte da planta, não me interessa. Se você coloca auxinas e citocininas em igual quantidade, diferencia a célula adulta, forma um calo, uma massa de células indiferenciadas, totipotentes, e a partir de então eu brinco, que nem eu brinquei na outra técnica, né? Eu vou lá, pegar isso aqui, colocar concentrações de auxina maiores que concentrações de citocininas para poder produzir raízes. Vou lá colocar
concentrações de citocinina maiores que concentrações de auxinas para poder formar gemas, para poder formar brotos, e essas gemas, esses brotos, consequentemente, pode originar caule, pode originar folha, flor, raízes adventícias, ou seja, na verdade, né, gente, quando eu obtenho o calo tem propriedades equivalentes à dos meristemas. A partir daí, a técnica é igual. Concentrações iguais de auxina e citocinina, e eu vou obter raízes, ou concentrações maiores de auxinas do que de citocininas. E a gente, nesse caso, vai obter raízes, concentrações de citocininas maiores do que concentração de auxinas, a gente obtém gemas, brotos, e daí então as demais partes da planta. Mesmo esquema, eu posso pegar o calo, dividir aquela massazinha multicelular de células lá, vou lá e divido. Numa parte eu boto mais auxinas e obtenho raiz. Na outra parte eu boto mais citocinina e obtenho gemas, e com isso você pode obter uma planta nova inteira.